Jesus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes com todos vocês, com Deus. Deus está aqui. A glória do Senhor preenche os céus e a terra. Deus, Ele está em todos os lugares. Esta noite é noite de milagre, amém? Deus opera milagre. Diz a palavra de Deus que aonde Jesus está, maravilha acontece. Todo lugar que Jesus passou, Ele deixou o seu marco, amém? Glória a Jesus. Todo lugar que Jesus foi, glória a Jesus. Jesus curou, Jesus libertou, salvou. E a salvação, ela é para todos, amém? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando fala que muitos são chamados, é porque todos são chamados. Todas as pessoas são chamadas. Amém? Agora nós precisamos esforçar para Deus nos escolher. Nós precisamos colocar diante do Pai e dizer: Pai, eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos estar diante do Pai. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías imediatamente, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se colocou rapidamente na presença do Pai e disse: Senhor, envia eu quero ser enviado. Amém? Então pensa o Senhor: Senhor, me envia eu, me escolhe eu. Amém? Que nós estamos passando por essa terra, uma passagem, e nós precisamos deixar um marco, amém? Precisamos deixar um nome. Alguém vai lembrar de você e dizer: rapaz, esse aqui era um grande homem de Deus, esse aqui é uma grande mulher de Deus. Amém? Precisamos deixar um legado para a nossa geração, para nossos filhos. Amém? Seu filho vai dizer: meu pai, ele era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus. Exemplo. Nesta noite eu vou pregar sobre Samaria recebe a verdadeira palavra. A verdade, ela chega em Samaria. Quando a verdade chega, então o mal tem que sair, a mentira é destruída. Eu vou ler o texto em Isaías 59:1, para nós pregarmos essa palavra. Amém? Aqui está o irmão William, amém, com a esposa dele. Estou feliz, esse irmão é um homem de Deus, hein? Brevemente ele vai estar tocando esse teclado aqui. Em nome de Jesus, né, irmão William? Vai tocar, não vai? Vamos não, você que vai. Eu não. Vamos, que vamos nada. Você vai tocar, rapaz. Entendeu? Se Deus te chamou para alguma coisa, você vai ter que fazer, ué. Né? Tem que deixar seu marco, dizer: eu vou tocar naquela igreja lá. E quando eu tocar, vidas vão ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Eu oro, irmão, para que quando eu abrir minha boca, vidas possam ser tocadas. Eu oro para fazer a diferença nessa terra, reconhecendo que eu sou pequeno, mas nosso Deus é grande e tremendo, Ele é fiel com a sua palavra. A Bíblia diz assim, Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pai querido, no poder do nome de Jesus, estamos na tua presença, diante da tua palavra, e ela é digna de toda aceitação, Pai. Fala com cada um de nós, que toda mentira, Pai, seja destruída, meu Pai. Todo engano, Senhor, que seja destruído no nome de Jesus. Tua palavra diz que aqueles que tiveram de engano não prevalecerão na congregação do santo. Pois é a tua palavra, nós cremos na tua palavra. Livra-nos, ó Pai, de todo engano, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vivemos um mundo, Senhor, onde jaz do maligno, Senhor. Mas o maligno foi destruído na cruz do Calvário, Senhor. Naquele dia o Senhor triunfou, o Senhor despojou principado e potestade. O Senhor triunfou na cruz do Calvário, Senhor. O Senhor alabai, sim, amai, cantou, xaramá.
Ó Deus, havia uma dívida contra nós, uma cédula, o Senhor rasgou pendurando na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu sangue, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Eu oro para que vida seja liberta nesta noite, aonde alcançar minha voz, que vida seja impactada com o teu poder curador e libertador. É em nome de Jesus, Senhor. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Aqueles que estão em pé e aqueles que estiverem sentados, continua. Amém? Recebi uma notícia muito gloriosa ontem. Esses dias nós tivemos uma batalha espiritual. O pastor Rubens Luz estava enfermo. Enfermidade, assolou ele. E eu estive ali por vários dias junto com ele, orando. E eu orei o primeiro dia e disse: irmão, você já está curado em nome de Jesus. Nós vamos agora agradecer a Deus. Olha para você ver a importância de agradecer a Deus. Amém? Primeira oração, nós mandamos o mal embora. E nós cremos, então nós agradecemos. Senhor, já fui curado. E eu falei: pastor Rubens Luz, você já foi curado. Mesmo que a situação está adversa, mas você já foi curado, pois está escrito na Bíblia. Amém? Devemos usar a palavra do Senhor. Quando foi antes de ontem, eu estive lá, ele falou: pastor, amanhã eu vou fazer hemodiálise. E ele já tinha feito algumas hemodiálises já. E eu continuei orando e disse: seu rins vai voltar 100%. É no nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de milagre. Aí ontem, eu estava ainda em oração, aí ele ligou para mim e disse: pastor, vou te dar uma boa notícia. Eu fiz uns exames antes da hemodiálise, mas aí eu não tinha ainda apresentado o médico. Eu fui para a máquina, e quando comecei a fazer então a hemodiálise, o médico chegou e disse: pode desligar a máquina que você está curado, você não precisa. Então nós vemos Deus operando milagre. Nós precisamos crer, manter a palavra, agradecer a Deus pela cura. Deus já nos curou. Se alguém entrou enfermo aqui nesta noite, que ele saia curado no nome de Jesus. Se entrou sentindo alguma dor, que saia no nome de Jesus. A enfermidade ela pode até vir, mas ela tem que sair, porque está escrito que ela não pertence a nós, ela pertence a Jesus. Nós temos que saber essas verdades, irmão, que está escrito. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está dizendo que ele levou, então não pertence a nós. A enfermidade ela tem que sair. Ela até vem porque nós temos um corpo humano fraco, irmão. Nós temos fraqueza. Mas se ela vir, nós vamos resistir no nome de Jesus. Nós vamos apresentar Jesus para a enfermidade. E nós vamos dizer no mundo espiritual: não é minha essa enfermidade pertence a Cristo. Amém? Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esta noite eu quero pregar sobre Samaria. Primeira coisa que Satanás faz, irmão, é tirar a identidade do homem. É confundir o homem, para que o homem não sabe quem é ele. Primeira coisa que o Satanás ele quer fazer é tirar a nossa identidade. É trocar a nossa identidade. Amém? Primeira coisa que Satanás faz. E Samaria estava vivendo uns dias de mentira. Por causa de quê? Por causa do pecado de um homem. Por causa do pecado de Salomão. Presta atenção, por que o pecado, a mentira chegou em Samaria. Salomão, a Bíblia declara que foi um homem mais sábio da face da terra, e depois dele não haveria outro igual. Presta atenção, irmão. A sabedoria deste homem. A rainha de Sebá vinha de um lado para outro para ver a sabedoria de Salomão. Um homem sábio. Um homem que tinha conhecimento de Deus. E Deus fala com aquele homem: Salomão, não cases com mulheres estranhas de outros povos.
Senão ela vai fazer você perverter o caminho, a mudar a direção. Você que ainda não casou, irmão, escolha bem, porque você vai viver com a pessoa depois, anos e anos, você vai precisar viver com essa pessoa. Escolha, para você não chorar amanhã. Escolha. Vê quem é um rapaz, vai lá na casa dele, vê como ele trata a mãe dele. Se ele trata mal a mãe dele, ele vai te tratar também. Você não muda ninguém. Ah, vou mudar, vou levar ele para a igreja. Não. Você não muda ninguém. Presta atenção, irmão. Ora a Deus, fala: Senhor, se não é do Senhor, não quero. Tem poucos dias uma pessoa me apresentou uma causa e eu disse: ô irmã, ora para ver se é do Senhor, se não for, você não quer. E o irmão empolgou tanto e disse que aquilo era do Senhor, era do Senhor. Aí depois ligou para mim numa prova tremenda. Tornei a falar as mesmas coisas. Quando orar, faz a seguinte oração: Senhor, estou diante do Senhor apresentando essa causa diante do Senhor. Se não for do Senhor, não quero, Senhor. Não quero. Eu não quero. Mas se for do Senhor, aleluia, eu aceito, eu recebo no nome de Jesus. Isso é qualquer situação, irmão. Seja uma pessoa, seja um negócio. Você vai trocar sua casa, qualquer coisa. Senhor, se não for, coloque impedimento. Essa é a minha oração. Eu não quero. Eu não quero. Você vai conhecer uma moça, pergunta a Deus: é do Senhor, pai? É sua serva? Ela te serve? Senão fica julgo desigual, irmão. Julgo desigual. Já vi pessoas sofrendo demais. Eu dei conselho, diz: ó, não vá. Ah, não, vou levar fulano para a igreja, eu estou amando. Não vá, irmã, não vá. Hoje a pessoa fica desesperada, dizendo: por que o Senhor fez isso, Senhor? Depois nós colocamos a culpa em Deus. A pessoa tem coragem de colocar a culpa em Deus. Não espera uma resposta de Deus, não espera no Senhor. Amém? Você que é jovem, pense bem. Amém? Tem tempo. Você pode escolher, escolhe. Amém? Vê que a pessoa não deu certo, fala tchau. Arruma outro. Vai ver a situação do outro, não deu certo. Mas não fica porque, eu tenho que ficar aí com esse. Não. Depois vai te causar problema. E não põe a culpa em Deus, se Deus não te avisou. Começa a orar: Senhor, se não é do Senhor, coloca impedimento, tira da minha vida. Se é do Senhor, eu quero, Senhor. Amém? Isaac esperou no Senhor, foi lá e arrumou Rebeca. Amém? Homens que confiaram em Deus esperaram no Senhor. Esta noite eu li Isaías 59, que as mãos do Senhor, ela não está escolhida. Nem surdo os seus ouvidos, mas as vossas iniquidades, está falando de pecado. Então separa Deus do homem. E os seus pecados encobrem seus olhos de vós, para que você não ouça. Estou falando agora de Salomão. Por que a mentira chegou em Salomão, em Samaria? Por causa do pecado de Salomão. Deus falou: Salomão, não vá procurar mulher em outros povos. Não vá. E Salomão não obedeceu a Deus. E na sua velhice então ele desviou da palavra do Senhor. E ele começou então a levantar altares a Deus estranhos para aquelas mulheres. As mulheres então confundiram o coração dele. 1 Reis 11:4 diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, Milcom, abominações dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor,
e não perseverou. O versículo 11 diz que: assim diz o Senhor a Salomão: pois que houve isto entre ti e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho escolhido. Olha como Deus é bom. O homem pecou, Salomão, aquele homem com toda a sua sabedoria. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Abaixa. Aquele homem, então, não obedeceu à voz do Senhor. Então, ele foi atrás de mulheres. Aquele que encontrou, ele pegou. E Deus então chega para ele: rapaz, vou rasgar o teu reino. Esse reino será dividido. Não vou fazer nos teus dias por amor a Davi. Davi já não existia. Olha para você ver como Deus guarda o seu amor, sua palavra, sua fidelidade. Por causa de Davi, Deus não arrancou ele imediatamente do trono, mas falou: vou tirar do teu filho, vou dar o teu próximo. Amém? Versículo 29 diz: sucedeu, pois naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com a roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Jeroboão era um dos servos de Davi, um que servia Davi. Agora ele recebe uma profecia. O profeta diz: toma 10 pedaços do meu manto, porque Deus vai rasgar o reinado de Salomão e vai te entregar. E por causa disso, Davi ficou sabendo e começou a perseguir Jeroboão. Jeroboão teve que fugir para o Egito. Mas a palavra do Senhor não passa, ainda que passe os céus e a terra, a palavra do Senhor ela permanece. Ela é a mesma, a palavra de Deus não muda. Foi o Senhor que falou. E se o Senhor falou, então vai cumprir. Tudo que o Senhor falou a seu respeito vai cumprir. Esteja na brecha. Eu faço todo dia uma oração e falo: Senhor, ajude-me a alcançar tuas promessas, Senhor. Todo dia eu faço uma oração: Senhor, ajude-me a alcançar as tuas promessas. Há muitas pessoas que estão sem direção. Deus falou com ele uma coisa, ele quer forçar, ele quer ajudar Deus. Não precisa, espera o tempo do Senhor. No tempo certo virá a sua bênção na sua mão. Aquilo que ele falou vai se cumprir. Não te preocupa. Abraão, Deus deu uma profecia para Abraão: você terá um filho. E aquele homem guardou no seu coração. Você acha que o filho veio amanhã, depois? Gastou 25 anos. Mas Deus cumpriu sua promessa. Deus, ele cumpre as suas promessas. Há muitas pessoas que não conseguiram e não vão conseguir alcançar as promessas de Deus por causa de desobediência. Quando o povo saiu do Egito, foi 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Amém? Os pregadores hoje pregam 2 milhões, 3 milhões, alguns pregam até 4 milhões, mas a Bíblia ela declara que foi 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que saiu naquele dia. E quem chegou no final? Josué e Caleb, com aquela palavra. Eram todos para chegar à terra prometida, mas não alcançaram.
não alcançaram as promessas do Pai porque foram desobedientes à palavra do Senhor. Precisamos ser obedientes. Deus falou, vai cumprir. Deus tem um tempo. Vou esperar no Senhor. Eu optei a esperar pelo Senhor. Você tem escolha. Você pode, por você mesmo, pegar o seu caminho, amém? Mas você também tem a escolha de falar: não, eu estou esperando em Deus. Deus é o meu caminho, é meu refúgio, a minha libertação, o meu socorro. Deus é a minha força, o meu ajudador, a minha bandeira. Tem que esperar em Deus. Não vai para os seus próprios entendimentos. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço, esquadrinho e provo, para dar a cada um segundo os seus feitos. Há caminho para o homem que parece perfeito, mas o fim leva à destruição. É bom lermos, examinarmos a palavra do Senhor, porque ela nos fortalece, ela aumenta a nossa fé. Use a palavra do Senhor. Ele quer que você faça uso da sua palavra. Ora ao Senhor. Nessa madrugada, Deus, Ele me despertou e disse: faz uma campanha. Madrugada passada, estou mentindo. Madrugada passada. Eu sou muito privilegiado. Amém. Jesus, Ele fala comigo em sonho. E eu adorei o Senhor. Falei: muito obrigado, Senhor, por falar comigo, Senhor. Por me dar um despertamento, Senhor. Me dá estratégia agora para fazer essa campanha. Imediatamente no levantar, hoje eu comecei a orar, em oração. Falei: esse dia é um dia de oração. É um dia na presença do Pai. O Pai me escolheu para fazer diferença nessa terra. Há poder, irmão, na palavra do Pai. Há poder na tua palavra. Você é filho de Deus. A unção do Espírito está sobre a sua vida. Você não foi criado por acaso. Você foi gerado primeiramente no coração do Pai. A essência do Pai está em você. Ela está em nós. Agora então, Jeroboão teve que fugir para o Egito porque recebeu uma profecia. Às vezes você vai receber uma profecia e vai ser perseguido. Amém? Aguarda a palavra do Senhor. Guarda. Deus vai te honrar. Há um tempo para todas as coisas. Não tenha pressa, irmão. Amém? Não tenha pressa. Deus vai te honrar. Se você estiver esperando nele. Amém? Sempre eu ensino as pessoas. Ore, fale com Deus. Senhor, se é do Senhor eu quero, se não é eu não quero. Coloque impedimento, Senhor. Faça essa oração, irmão. Ora ao Senhor pelo Espírito Santo. Fala: Senhor, eu preciso do teu Espírito. Sem o Espírito Santo não há libertação, não há conversão, não há vida. Sem o Espírito Santo não há vida. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não verei mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado, pois assim está escrito na palavra do Pai. Chegou o momento agora que Salomão vai embora. Vai chegar um momento que eu vou embora, você vai. Amém? Mas a palavra de Deus, ela permanece.
de geração a geração. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que faça escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira diante de Salomão, do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo, e veio, pois, a Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. Amém? Agora está o sucessor do rei Salomão, Roboão, seu filho. Amém? Seu filho agora será um novo governo. Mas havia uma palavra do Pai: esse reino será rasgado. Aí Israel mandaram chamar Jeroboão, que estava corrido por causa da profecia. Amém? Mandaram chamar, ele vem com o povo, aperta Roboão e diz: alivia o nosso jugo. E o rapaz diz: daqui 3 dias eu vou te dar a resposta. E Roboão correu diante dos anciãos, aqueles que estiveram junto com seu pai, e disse: que eu vou falar para esse povo? Os anciãos dizem: rapaz, se você falar boas palavras para esse povo vai te servir todos os dias da sua vida. Mas ele desprezou a palavra dos anciãos. E ele pôs no seu coração: vou perguntar àqueles jovens que nós crescemos juntos, nós fomos muito amigos, nós brincávamos, corria para lá, aqueles que têm a palavra certa. Amém? Você que é jovem, não quer ouvir os mais velhos. Os mais velhos têm experiência, amém? Já viveram. Amém? Ouça sua mãe, seu pai, tem experiência. Seu amigo, aquele mais de idade, amém? Ele vai te dar bom conselho. Mas Roboão disse: não, quero ouvir os conselhos dos meus amigos jovens. E os jovens que haviam crescido com ele, lhe falaram assim: dirás a este povo, que falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós, assim lhe farás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhe havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam dado. E falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém? Esta foi a palavra de Roboão. Nessa noite eu estou pregando a verdade, ela chega em Samaria. Nesse dia, irmão, foi rasgado o reino de Roboão. Nesse dia cumpriu a palavra do Senhor na vida de Jeroboão. Ele ficou com 10 tribos. Amém? E Roboão ficou com a tribo de Judá. Por causa da palavra do Senhor, por causa do amor a Davi, por causa do amor a Jerusalém. Então a lâmpada de Jerusalém não foi apagada por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. E agora o povo vira as costas para Roboão. E agora então Jeroboão, ele pega as 10 tribos e vai para o norte.
Jeroboão era para ter honrado a Deus, e ele não honrou o pai. Há quantas pessoas desonrando o pai, porque são desobedientes. Agora, Jeroboão, então, em vez de olhar o que o profeta disse, que ele seria o governo, então aquele profeta está com medo que o povo volte a Jerusalém para adoração. Ele quer ajudar a Deus. Quantas pessoas querem ajudar a Deus? Deus, nós não precisamos ajudar a Deus. O que Ele falou vai cumprir. Deus, Ele não vai tirar a sua honra, a sua unção. O que Deus tem para você é seu. Não precisa você ficar com medo. O outro vai tomar de mim. Não toma, o que é seu é seu. Deus te deu, foi para você. Há muitas pessoas preocupadas. Olha, eu tenho que ajudar a Deus, senão fulano vai passar na minha frente, o outro vai passar, o outro não vai me ver. Quem precisa ser visto é Deus. Amém? Toda a honra é do Pai. Nós somos pós-cinza, nós somos de passagem. Toda a glória pertence ao Pai, toda a honra, todo o louvor pertence ao Pai. Preocupe de ser visto, não. O que Deus te deu é seu. 1 Reis 12, 26 diz assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhe disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casas altos e constituiu sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Amém? O homem foi desobediente. O homem achou que a glória era dele. Agora o homem está com medo de o povo descer para adorar aonde era o lugar de adoração de Israel. Então ele faz um bezerro em Betel e um Dan, e diz: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Não precisa então descer ao lugar de adoração. E aquele povo então foi construído com essa mentira. Agora eu chego em Samaria. Samaria então estava sobre essa mentira. O lugar da adoração, aleluia, em Dan ou em Betel. O lugar de adoração é neste monte. Samaria é um povo misturado, mas ali está, aleluia, um grande povo de Israel, descendente de Israel, foi para lá nessa época. E viveram nessa mentira. Que Jerusalém não era o lugar de adoração. O lugar de adoração era Dan, era ir adorar ali o bezerro, prestar um culto àquele bezerro. Agora eu entro na mensagem. A verdade, ela chega em Samaria. Jesus ia passando, ele tinha que ir para Jerusalém. Para onde Jesus ia? Jerusalém. Ele tinha passado por Sicar, uma cidade de Samaria. E ali tinha uma mulher tirando água. E Jesus então pede água àquela mulher: dá-me de beber. E a mulher então ficou espantada, porque os judeus não comunicavam com o samaritano, por causa dessa divisão que houve, por causa do pecado de Salomão, por causa das transgressões de um homem. Então foi construído. Satanás usou, aleluia, aquela mentira então para tirar a identidade de Samaria, parecer confundido quem era o verdadeiro Deus. Quantas pessoas adorando Baal, adorando estátua, porque seus pais o ensinaram. Isaías 55 diz: ó vós todos que têm sede, vinde às águas. Vós que não têm dinheiro, vinde comprai sem preço e sem dinheiro vinho e leite e mel. Ouve, vossa alma viverá. Convosco farei um concerto perpétuo.
dando as firmes, aleluia, beneficência de Davi, aleluia. Deus quer firmar com você uma aliança, assim como Ele firmou com Davi, mas adora o verdadeiro Deus. Aquele povo então, eles foram construindo aquela geração numa mentira, até chegar à verdade, Samaria, através de Jesus. Aquela mulher se espantou: Senhor, como está falando comigo? Tu és judeu, eu sou uma samaritana. E Jesus disse: mulher, se soubesse quem tu pede, tu pegaria e pediria água da vida. Você pediria, eu te daria água da vida, mulher. E ela disse: como você vai me dar água? Aqui tem um poço de Jacó, é fundo. Mas Jesus, Ele é a água da vida. Jesus, Ele é a água. E Jesus manda chamar então. E aquela mulher, ela interessa na água da vida. E aquela mulher, e Jesus manda chamar seu marido. Ela disse: não tem. E Jesus disse: disseste bem, tu tinha 5. Agora o que tem não é teu. E a mulher disse: vejo que tu és profeta. A mulher ficou encantada. Ficou encantada com o quê? Com a verdade. Agora ela se encontrou com a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Presta atenção nessa construção. Muitos estão dizendo assim: ninguém vai a não ser por Jesus. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Amém? Diz que a Bíblia, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus em Cristo. Agora aquela mulher vê diante de a verdade, um profeta, e ela corre na cidade e chama o povo. Encontrei um profeta, encontrou com a verdade. Havia uma mentira construída naquela cidade. João 4,19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Presta atenção que ele diz: vocês estão adorando os que vocês não conhecem, vocês não sabem. Amém? Mas nós adoramos o que conhecemos. A verdadeira adoração vem dos judeus. Jesus está falando daquela mulher, porque o lugar da adoração era em Jerusalém. A mulher dizia: nossos pais falaram conosco que era neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Amém? Estava adorando o quê? Um bezerro. Aquilo que Jeroboão falou com eles foram crescidos naquilo. Talvez você está adorando uma estátua. Aquilo que seu pai te disse: não, esse aqui é Deus. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas teu nome da glória. Que diria as nações: onde está o teu Deus? Nosso Deus está no céu, faz tudo que lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão de homens. Tem boca e não fala, olhos não vê, nariz e não cheiro. Torne semelhante a eles que fazem o que neles confia. Israel confia no Senhor. Você que está adorando o ídolo: ah, meu pai me ensinou que tem poder, que o ídolo fez milagre. Quero te dizer que Satanás também faz milagre para confundir sua mente. Ele tira uma enfermidade de um lugar e põe no outro. Amém? Satanás, ele veste como um cordeiro, como um anjo de luz, mas ele é trevas, ele está te enganando. Não adore aquilo que não é verdade, adora Deus em espírito e em verdade, aquele que você não pode ver. Há único que habita em luz inacessível, a qual o olho não viu é capaz de ver. A Ele a honra e a glória pelo século dos séculos. Ele é o único.
Amém. 23 diz: mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Jesus está dizendo: eu sou Cristo. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição, sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você, adorador do Pai, adora em espírito e em verdade. Não brinque com o Pai. Não brinquem. Deus, Ele é amor, seus braços estão abertos para todos os povos. Amém? Não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. Ser crente de verdade. Pede a Jesus: Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, Pai. Eu preciso te servir em espírito e em verdade. Você que ainda não tomou uma decisão, toma uma decisão. A verdade, ela chega em Samaria através do próprio Deus, através de Jesus. As portas foram abertas ali para o Evangelho. Lá em Atos 8, vou pegar o versículo, Atos aqui, Atos 8, versículo 12. Nós vemos Felipe aqui, em Samaria. Atos 8, 12. Nós vemos Filipe lá em Samaria. Por que Filipe estava em Samaria? Porque começou uma perseguição sobre a igreja. Em Atos 2, houve um derramamento do Espírito Santo. Houve um derramamento. Todos falaram em língua como profetizaram, e começou então a acontecer milagres. Milagres começou a acontecer. Em Atos 3, então, aleluia, Pedro e João estavam na Porta Formosa. Havia um paralítico e Pedro diz assim: não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aquele homem andou. E por causa daquela cura, então começou a perseguição. Milagre começou a acontecer, começou a perseguição da igreja. E os discípulos começaram a espalhar. Aí nós vemos Estevão num canto, nós vemos Filipe no outro, e começou a espalhar. E de repente, aonde que chega Filipe? Aonde a verdade chegou, aonde as portas foram abertas, porque aonde a verdade chega, as portas são abertas. Os judeus então não podiam ir ali em Samaria. Havia uma confusão, mas quando a verdade chegou lá, o mal teve que sair, a mentira teve que sair. Então deu acesso agora à palavra do Pai. Agora Filipe começou a pregar. E diz a Bíblia no versículo 12: mas como cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Olha o que aconteceu em Samaria. A mentira foi tirada. O Senhor falou que aquela mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora Filipe chega lá pregando sobre Jesus. Jesus tinha passado. Aleluia. Eles reconheceram que um profeta passou naquela cidade. O nome do Senhor foi exaltado. Agora as pessoas ali aceitavam Jesus e iam sendo batizados no nome de Jesus. Atos ainda 8,16 fala sobre isso. Que o Espírito Santo ainda não tinha descido, mas eles foram todos batizados no nome de Jesus. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8,16. Todos que davam crédito a Filipe, ouvia Filipe pregar, então eles diziam: eu quero ser batizado, eu quero servir esse Deus. Toma uma posição na sua vida, ser batizado, para cumprir as escrituras. Quem crê e for batizado, amém, será salvo, para que você possa participar da ceia do Senhor.
Amém? Não participe da ceia do Senhor de qualquer maneira, não, porque é condenação para você próprio. Eu, como pastor, eu passo a ceia para todos vocês. Agora é você e Deus, sua vida com Deus. Se você tomar a ceia indignamente, você vai ser condenado com o mundo. Você será culpado da morte do Pai. É a palavra do Pai, irmão. A ceia não é minha, não é do apóstolo, não é dessa igreja, ela pertence a Jesus. Amém? Não participe da ceia indignamente, não. Tenha uma aliança com o Pai verdadeiramente. Não seja engano, não. Mas seja luz nessa terra, para que você não caia em condenação. Você vai chegar o dia da ceia aqui, as missionárias vai estar passando em todas as cadeiras, todas vocês aí, ó. Agora, examine o homem a si mesmo e participa, amém? E participa da mesa do Senhor. Não é eu que tenho que olhar a sua vida, não, é você. É você. Essas verdades eu tenho que falar, irmão, para que depois fale, o pastor não ensinou. O pastor disse que todo mundo pode tomar ceia. E pode, todo mundo pode tomar. Mas examine você mesmo. A Bíblia diz que se nós não examinar nós mesmos, nós não seríamos condenados. Se nós julgássemos a nós mesmos. Estou aqui pregando umas verdades. Jesus, Ele cura, Ele liberta. Se tiver alguém com dor aqui, vai sair no nome de Jesus. Se tiver alguém sentindo mal, vai sair no nome de Jesus. Todo mal foi destruído na cruz do Calvário. Aqui nós vemos então, Samaria recebe a palavra da verdade. Amém? Chegou lá no samaritano, um povo que tinha uma separação com os judeus. Não tinha uma comunicação por causa de uma mentira de um homem lá atrás. Porque Salomão transgrediu, agora deu acesso ao adversário. Agora Jeroboão falou uma mentira para eles. Aqui está lugar de adoração, vocês não precisam descer a Jerusalém. E aquele povo foi crescido daquela forma. Mas Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai está à busca de tais adoradores. Adora o Pai em espírito e em verdade. O Pai está à procura de adoradores. Procura consertar a sua vida. O homem não nasceu para ir ao inferno. Você não vai encontrar na Bíblia que o homem nasceu para ir ao inferno. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, mas os desobedientes vão para lá, porque rejeitam a graça, a misericórdia do Pai. Jesus, ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. A Bíblia ela declara em 1 João 3:8 que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa semana encontrei com um e diz assim: encontrei com um rapaz, ele disse que ele é espírita. Você que está me ouvindo que diz que é espírita, eu te digo, adore o Pai do Espírito. A Bíblia diz que estão trocando adoração, estão adorando a criatura em vez de adorar o Criador que é bendito eternamente, o Criador que fez todas as coisas, que é digno de toda adoração. Eu sou espírita. Eu sou adorador de Jesus. Nós somos adorador do Pai. Nós somos adorador daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aquele que derramou o teu sangue pela igreja. Nós somos adorador de Jesus. Jesus diz para nós: filho, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Em toda situação, Ele está lá, Ele estava lá. Ainda que você não viu, não sentiu, mas Ele estava lá com você. Quem estava lá com você?
não é espírito, não é Jesus. Seja adorador de Jesus. Eu sou adorador do Espírito, que eu encarno, desencarno. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Deus, ele fez Adão. Ele fez um homem lá no jardim do Éden, depois lá no jardim do Éden. Agora o Espírito encarna e desencarne. Ele fez foi um Adão. Não foi milhões de Adão, não. Para encarnar, desencarnar, não. Ele fez um Adão. Amém? Nós somos a geração de adoradores. Nós adoramos Jesus. Aleluia. Hebreus 9, 27 está escrito, aleluia, que está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso, Allah chama, cantou, virá o juiz. Está ordenado o homem morrer uma só vez. Satanás tem pegado mentira os homens. Você vai nascer ali, mentira. A igreja vai estar com Cristo reinando, vai estar com Cristo eternamente. Vamos voltar para o Pai, para o nosso lar verdadeiro, de onde nós saímos. Nós vamos voltar para o nosso lar, pois essa é a promessa do Pai para conosco. Conserte a sua vida. Deus tem pressa em te usar nessa terra. Através de você, pessoas podem ser libertas, podem ser curadas, pessoas podem ser salvas através da sua vida. Mas conserta a sua vida primeiro, senão você vai ganhar o mundo todo e perder sua alma. Conserta. Amós 4:12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara o povo de Deus. O nosso Deus, ele preenche os céus e a terra. Os olhos dele estão sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as vidas. Nada pode fugir dos olhos do Pai. Nesta noite eu vou colocar unção sobre a sua mão. Me ajuda aqui, apóstolo, por favor. Pediu o apóstolo. Unja a mão de cada um para mim, por favor. Vou fazer uma oração de libertação. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus não mudou. Jesus é um Deus de milagre. Eu vou repreender toda mentira de Satanás, toda enfermidade. Satanás tem mentido para você. Eu vou repreender, sua mente será aberta para as coisas do Pai, para que você possa buscar o Pai em espírito e em verdade. Espírito Santo, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Glória a Jesus. Você que está me ouvindo, se você estiver enfermo, será curado no nome de Jesus. Levanta desse leito e anda em nome de Jesus. Ungiu a mão dos meninos lá, aqueles dois meninos. Os meninos que eu falo, aqueles lá, os... Glória a Deus. Põe sua mão sobre a cabeça. Pai querido, no poder do nome de Jesus, Senhor. Há uma unção, meu Pai, sobre cada mão, Senhor. Cada um dos teus filhos, há unção, meu Pai. Ei, chama, cantou, chama. Comece a destruir toda mentira de Satanás, meu Deus.
toda mentira, todo engano, Senhor. Aquilo que tem atrapalhado teu filho, tua filha de te servir, é destruído agora em nome de Jesus, Pai. Essa mente é do Senhor, essa vida é do Senhor. A tua palavra diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muito, para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Mas toda mentira é destruída agora, os olhos são abertos agora. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai. Todo engano é destruído em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Toda legião do mal que perca a força em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as cadeias que sejam quebradas, corrente seja quebrada, maldição seja destruído, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Começa a destruir todo engano, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Há poder no sangue de Jesus. Vai destruindo, Pai, o migrador, o cortador, o destruidor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Onde tiver enfermidade, é destruída agora, Senhor. Começa a tocar, meu Pai, nos órgãos. Começa a tocar em todo o corpo da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, vai repreendendo todo o espírito de dor. Vai repreendendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vai destruindo, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando nos rins, Pai, que volta a funcionar no nome de Jesus, Pai. Vai tocando nos ossos, meu Pai, que eles chegam no lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai repreendendo todo o espírito, Pai, do vício, meu Deus. Vai destruindo em nome de Jesus Cristo Nazareno toda a legião. Satanás tem escravizado muitas pessoas nos vícios das drogas. São destruídas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo engano de Satanás é destruído agora. Em nome de Jesus, assim como a verdade chegou em Samaria, Senhor, que ela chegue a essa vida agora. Em nome de Jesus, conceda a tua paz. Eu oro pelos casais. Em nome de Jesus, vai destruindo, meu Pai. Toda separação, desunião, confusão é destruída agora em nome de Jesus. Que a paz entra, Pai, em cada lar, Senhor. Abençoa nossa família, nossos filhos, ó Pai. Nossos filhos são herança do Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Nós repreendemos toda maldição contra a nossa geração, contra a nossa família, destruída agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura, Pai. Onde tiver enfermidade, é destruída no nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o seu milagre agora. Toma posse da sua cura. Toma posse do seu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Este momento é o momento de nós ofertarmos na casa do Pai. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, deposite no gasofilácio. Você que está me ouvindo, se o Espírito Santo tocar em seu coração, aleluia, lance uma semente nesse ministério. A conta bancária da igreja está passando o seu visor. Glória a Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Continua abençoando nossos vizinhos, Senhor, nossa rua. Em nome de Jesus, que a paz continua reinando, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Continua salvando a alma, libertando, Senhor. Tu és o libertador. Sem o teu Espírito, Pai, não há cura, não há libertação, não há salvação. Precisamos do Espírito Santo, Pai. Precisamos da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, abençoa os dizimistas, os ofertantes, Pai. Abençoa os mantenedores dessa casa, no poder do nome de Jesus. Continua repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, queimando todos os demônios, Pai. Espíritos dominadores territoriais seja destruído em nome de Jesus. Teu sangue há poder, Pai. Eu profetizo prosperidade na vida dos teus filhos, Pai. É para a glória do nome de Jesus aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor possa abrir porta de emprego, Pai. É em nome de Jesus, Pai. Vai repreendendo todo o espírito, Pai, do desânimo, da preguiça, Pai. É em nome de Jesus. Eu mando embora todo o mal em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Teu sangue há poder, Pai. Aleluia. Levanta suas mãos que eu vou te abençoar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por cada irmão, Senhor, que tem nos apoiado nessa terra, Senhor. Nos leva em paz e segurança. Nos conceda uma semana de bênção. No nome de Jesus.
Que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo seja com todos, todos dizem, e escuta terminado no nome de Jesus. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.